Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo. Eu me chamo Flávio Gaviloski, sou professor de Kombato, Kali, Silat, boxe filipino. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a doutrina do Kombato. Não é incomum as pessoas perguntarem sobre Flávio, o que tanto é ensinado no Kombato? Flávio, eu vou aprender faca no Kombato, eu vou aprender a parte de corpo a corpo, tem chão, tem imobilização, tem projeção, tem arma de fogo, e para sanar essas dúvidas eu resolvi trazer essa aula. Eu vou dar aqui um apanhado, né, um geral, um contexto generalizado, não tão geral assim, mas para você ter uma ideia realmente de como que funciona a Kombato. Aqui eu coloquei, né, num modelo de mapa mental, até mesmo se você quiser ter acesso a esse mapa mental depois, eu vou te falar como é que você acessa ele, tá? Eu costumo comparar o Kombato como uma grande árvore, onde está lá o tronco principal, seria de fato, né, o Kombato, a ciência da proteção, e aí ele vai ramificando entre seus galhos maiores, que entra a parte de combate armado, combate desarmado, armas de lâmina, armas de impacto, armas de fogo, e assim por diante. E a ideia dessa aula é fazer uma apresentação do que seriam esses galhos menores, o que tanto que você vai encontrar aí dentro do Kombato, se eventualmente você, né, começar a treinar, seja no formato presencial, seja no formato à distância, enfim, você vai ver exatamente a mesma matéria. E para a gente começar, eu vou falar aqui, né, rapidamente sobre as graduações, o modelo de graduação, porque essa também é uma dúvida comum, né? O pessoal pergunta, Flávio, o Kombato ele tem um formato de graduações como outras artes marciais? Sim, embora o Kombato não seja uma arte marcial, ele possui sim o seu formato de graduações, e é através dessas graduações que é separado aí a respectiva matéria. Então ele começa ali pela verde, né? Tecnicamente ele começa ali pela branca, mas a gente não considera a branca exatamente como uma graduação, mas o cara ele começa ali. Aí a primeira graduação seriam as verdes, que são divididas em verde 1, verde 2 e verde 3. Na sequência, entra a parte das vermelhas, que é dividida em vermelha 1, vermelha 2, posteriormente a marrom, por fim a preta, e aí começam os graus de preta, né, que vai desde o grau 1 até o grau 9. Então, preta, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e até o 9º grau. Então, essas são as graduações. Aí a gente começa a entrar de fato na parte da matéria, né? Então, o Kombato é o único sistema de segurança que ensina os seus alunos sobre cultura de segurança. Tá, não vou dizer hoje, em pleno 2023, que é a data da gravação desse vídeo, que é o único, mas assim, com certeza foi ele que começou com essa parada, né? Eu, sinceramente, não conheço outra modalidade que também ensine cultura de segurança, quiçá ensine tão bem cultura de segurança quanto o Kombato. E aí, dentro do que é ensinado a cultura de segurança, que é uma parte mais teórica barra prática, porque assim, são vários conceitos que você aprende de forma teórica, mas que você aplica de forma prática. Então a gente tem a parte técnica, por assim dizer, realmente a questão de movimentação, golpes e assim por diante, mas tem a parte teórica, que é essa questão de cultura de segurança, mas que não fica só uma teoria, né? Uma teoria que você realmente tem que aplicar. Se você não aplicar, ela não vai funcionar. Tá? E aí a gente tem os protocolos de segurança, tem os mnemônicos que ficaram muito famosos, né, dentro do combate e até mesmo fora, né, como por exemplo o Ivan, o Pare, Roda, o Sei. Aqui eu não vou explicar cada um deles, porque são muitos, e para cada um deles eu demoraria aí cerca de pelo menos uma aula explicando, né? Então aqui é só para dar esse geralzão mesmo. Então você não precisa nem se prender ao que significa. Pô, Flávio, o que quer dizer o Roda? O que quer dizer o Sei? O que quer dizer o Ivan? Enfim, não se apegue a isso, né? Eventualmente, até tem aulas minhas falando sobre, né, alguns desses mnemônicos aqui já, né? Se você der uma olhadinha aí, você vai encontrar. Mas dos que não tiver, futuramente eu posso estar produzindo aqui, explicando com mais detalhes, exemplos assim por diante. Aí a gente entra na consciência do medo, fala sobre o efeito túnel, fala sobre controle de distância, fala sobre análise de risco. Então é uma fórmula que a gente ensina para os alunos, que é a variação de risco, que ela vai te dar o quão arriscado é ou não, é uma conta matemática do quão arriscado ou não é você se envolver em determinada situação. Então você vai pegar ali alguns fatores, né, como a probabilidade, exposição e o grau de risco, vai multiplicar isso e você vai ter aí a variável
de risco, que pode ser mais alto, pode ser mais baixo, dependendo de cada cenário. Então isso, né, literalmente, essa coisa do combate, da ciência da proteção, não é um nomezinho bonitinho, realmente é uma ciência, tem, né, estudo, tem fórmulas aqui dentro para serem analisadas de acordo com cada situação perante aí o ambiente urbano. Aí tem o protocolo D, que também é uma exclusividade, né, da Combato. Temos o protocolo Abaco também, que é mais voltado para a parte de combate com facas. O protocolo dele é aplicado na parte de DECAF, né, defesa contra ameaças de arma de fogo. Na parte de DECAL também, defesa contra ameaças de arma de lâmina. DECAI também, mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aí, né, mais para frente, a gente ensina os alunos também sobre o alfabeto da OTAN, que é uma forma de comunicação entre os próprios alunos, não é exclusividade da Combato isso, mas é ensinado porque dentro da matéria do Combato tem a parte mais voltada à área militar, né? Aí a gente tem os protocolos de treinamento exclusivamente para mentores, para o pessoal que resolveu dar aula, né? Como por exemplo aí entra o Fera, o ISO, Prata. Aí a gente tem análise de cenário, né, são protocolos para análise de cenário, que é o ANEL, é o REC, é o Palco. Temos protocolos estratégicos, como por exemplo o LAPIS, o A3, o C4. Novamente, tá? Não precisa se preocupar, se prender. O que quer dizer A3? O que quer dizer C4? É o explosivo? Não, é só um mnemônico, né, de um protocolo estratégico de como que você deve agir e reagir a uma determinada situação. Mas como eu falei, não se prenda a isso, eu só quero dar aqui um geralzão, um apanhado ali, só para você saber mais ou menos o que você vai encontrar aí pela frente dentro da Combato. Temos protocolos táticos, né, como por exemplo o ABA, o Asgard, o Demo, né, uns nomezinhos bem interessantes, porque fica fácil de você gravar também, né? Temos protocolos de segurança para VIPs, né, PMI, pessoas muito importantes, como Prova, o Prever, o Vida. Temos protocolos de defesa contra armas, né, que é o Acopla, o Cobra, o ABCD, esse é muito utilizado, né, na parte militar para silenciamento de sentinela. Nós temos protocolos filosóficos, né, como o próprio Combato, ele é um mnemônico, por assim dizer. Temos o Vive, temos o conceito de 7 contra 10, esse é um dos que eu mais gosto, por sinal, é excelente. Se não me falha a memória, até tem uma aula falando sobre isso aqui, dá uma procuradinha aí, mas se não tiver, eu mesmo vou gravar uma aula sobre isso, porque é um conceito muito legal mesmo. Aí a gente entra na parte do combate desarmado. Então a gente tem essa questão da cultura de segurança, que pode ser segmentada por um lado, aí a gente entra no combate armado e desarmado. Aí aqui dentro do combate desarmado, a gente começa com a parte do corpo a corpo. E aí a gente tem o combate em pé, combate no chão, e aí dentro do combate em pé, o que a gente vai encontrar lá? A parte de base de combate e posições, que daí a gente tem bases de repouso, de expectativa, de combate, do pensador. Essa é uma base específica do combate, né, criada especificamente para uma situação onde você está ali meio que uma expectativa e um combate. Combate, né, não é combate, não, é meio que uma expectativa, um repouso mais ou menos, né, quase como um camaleão ali, né? Não fica aquela base meio dura de repouso ou de expectativa. É uma base muito legal e muito funcional. Aí a gente vai para a parte de movimentação e deslocamento, que a gente entra na parte de deslocamentos em linha, como meio avanço, meio recuo, avanço total, recuo total. Temos os movimentos nas diagonais, como os Vs, né, e as suas respectivas variações. Temos os deslocamentos multidirecionais, como os 4 cantos, por exemplo. Aí a gente entra na parte dos traumáticos, e traumático aí tem a porrada, né? A gente tem defesa de golpes traumáticos com os membros inferiores, tá certo isso? Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Tá, a gente vai seguindo aqui, qualquer coisa depois eu volto. Mas daí a gente tem defesa de chutes frontais, defesa de chutes circulares, né, seja na perna, seja no tronco, seja na cabeça. Temos defesa contra pisões, seja no joelho, seja no tronco. A defesa de chutes giratórios, a média curta distância, a média longa distância. Tem diferença essa questão de média curta? Peraí que dá uma cortada aqui. Aqui, ó. Média longa e média curta. Cortou de novo. Média curta, tem essa diferença. Golpes traumáticos com os membros inferiores, aqui de fato é os golpes, né? Ali a gente viu anteriormente as defesas dos golpes traumáticos.
A gente tem chute frontal no genital, temos os pisões, seja no joelho, né, tanto frontal e lateral, temos os pisões no tronco, seja frontal e lateral também, chutes giratórios, temos defesa contra golpes traumáticos com os membros superiores, ali eu repeti, superiores. Aí aqui, defesa de ataques em linha, defesa de ataques pela lateral, defesas de ataques sem trajetória definida. O que é esse defesas de ataques sem trajetória definida? São aqueles ataques que eles não seguem necessariamente um padrão, como, por exemplo, ataques em linha, seria ali um jab, um direto, um golpe do carpo, ataque pela lateral, um cruzado, por exemplo. Esse sem trajetória sei lá, aqueles mata-cobra da vida que vem um movimento por cima, vem meio que na diagonal, se acerta ali com o polegar, enfim, ele não tem uma trajetória definida. O combate tem uma defesa especificamente para esse tipo de situação. Bloqueios de emergência, guarda horizontal, defesas duplas, e aí os golpes traumáticos com os membros superiores. Ele inverteu a ordem aqui, na hora que eu estava montando esse mapa, ele estava ao contrário. Ele começava com os golpes traumáticos e terminava com as defesas. Mas enfim, isso não é o mais relevante aqui. Aí a gente tem os traumáticos com os membros superiores, né? Golpe do carpo, jab de dedos, ataque em L, socos em linha, cruzados, variações de cotoveladas, variações de martelos, e por aí vai. Aí a gente entra na fase de apressamentos, né? Ou seja, aquela situação onde o seu inimigo ele tenta te segurar, ele tenta te prender de alguma forma, seja para tentar te imobilizar, seja para tentar te agarrar, seja para eventualmente tentar te jogar no chão ou alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tem os abraços de urso, né? Seja pela frente, pelas costas, braço solto, braço preso e as suas respectivas variações. Defesa contra gravatas, né? Seja pelo lado, seja pelas costas, gravata socando, não socando, traumatizando, não traumatizando, né? Defesa contra a guilhotina, lapela, pelo ombro, pelo cabelo, né? Às vezes o cara vem puxar ali pelo cabelo, ou ele vem tipo, dar um puxão pelo ombro. A parte de esganaduras, né? Estrangulamentos de uma forma geral. Nelson e suas respectivas variações. Mata-leão, seja pelas costas ou seja pela frente. Clinch e meio clinch. Aí a gente entra na fase também de projeções. Só um negócio que é importante eu mencionar aqui é que essa ordem que eu estou falando não é exatamente uma ordem de aprendizagem, tá? Não quer dizer que você vai aprender nessa ordem aqui. Eu peguei um apanhado ali de técnicas, aquelas que mais se destacam ali dentro do currículo, e coloquei elas em várias caixinhas, por assim dizer. Mas não quer dizer que você vai começar, por exemplo, só vendo a parte de golpes traumáticos. Aí você vai ver todos os golpes traumáticos e depois vai ver as defesas, depois vai ver projeções, depois vai ver... Não, você vê, na verdade, um pouquinho de cada dentro ali de cada graduação. Então você vai ver, por exemplo, não é exatamente isso, mas só para você ter uma noção. Na primeira graduação, você aprende ali, sei lá, 3 golpes traumáticos, depois você aprende 3 defesas, depois você aprende 3 projeções, depois você aprende 3 apressamentos, depois você aprende 3 partes de chão e assim por diante. Então, tem algumas técnicas, seja de apressamentos, traumáticos, projeções e assim por diante, que são um pouco mais simples e você vê mais no começo das graduações, e tem aquelas que são mais elaboradas, são um pouquinho mais complexas, às vezes precisa de um detalhe mais específico e elas acabam indo para as graduações futuras, né? Então, projeções, a gente tem, né, projeções pela parte superior ali do corpo, como por exemplo, né, pela cabeça, projeção do cadeado, pelos olhos, pela garra, e aí a gente tem pela parte inferior do corpo também, né, pelas pernas, usando o cotovelo para projetar, usando o pisão e assim por diante, tá? Aí a gente entra na fase de múltiplos inimigos, então situações onde você está encurralado, quando você é jogado contra a parede, a conta tem múltiplos apressamentos. Então, o que é essa ideia de múltiplos apressamentos? É quando o cara ele fica te agarrando ali, e aí vem um cara e tenta segurar teu braço, outro quer segurar tua perna, e depois o cara quer te abraçar, e você tira o braço, ele vai e pega de novo. Então, só essa questão de múltiplos apressamentos. Como é que você lida com isso? Aí a gente entra na parte de combate no chão propriamente dito. Então, a gente tem a parte de chão e anti-chão, que são coisas diferentes. Então, na parte do chão, a gente tem a levantada técnica, defesa contra ground and pound e suas respectivas variações, né? O inimigo mais
mais em cima, mais embaixo, segurando os braços, não segurando os braços. Temos os golpes traumáticos a partir do chão, então você não aprende apenas a realizar os golpes traumáticos de pé, mas quando você está no chão também. Defesa contra traumáticos no chão, então você está no chão e seu inimigo vem te traumatizar. Como é que você se defende quando você está, né, no chão? Então ele vem, por exemplo, te dar um chute na cabeça, por exemplo. Você aprenderia nessa parte aqui também. Defesa contra chaves, imobilizações e estrangulamentos, né? Isso focado na parte do chão. Então aí a gente entra alguns exemplos, como o armlock, o triângulo, chave de panturrilha, chave de joelho, passagem de guarda em meia guarda, mata-leão no chão, estrangulamentos no chão, guilhotina, faltou um i ali. Eu sei que eu estou passando um pouco rápido aqui, tá? Mas assim, é porque tem muita coisa e eu não quero que esse vídeo fique, sei lá, de 1h30 só eu falando o que tem e o que não tem dentro do combate. Eu quero realmente dar um apanhado um pouco mais geral. Então por isso que eu estou falando um pouquinho mais acelerado e sem muitos intervalos e sem ficar explicando, né, o que é cada coisa, às vezes só dando uma pinceladinha no que chama um pouquinho mais de atenção ali, mas só para a gente conseguir seguir de uma forma um pouco mais fluida, tá? Aí a gente entra no que eu falei na fase de anti-chão, né? Então quando eu quero levantar o mais rápido possível ali, eu não quero ficar no chão, porque essa é uma das premissas do combate, você não lutar no chão, se eventualmente você ir para o chão, mas é você tentar sair dali o mais rápido possível, né? Então a gente tem a parte quedas, seja quedas para frente, para trás ou para os lados, né? Seja porque eu caí ou porque eu fui derrubado, por exemplo. Defesa contra projeções, então eu não aprendo só a aplicar as projeções, mas se eventualmente um inimigo tenta me projetar, como fazer isso? Defesa contra chaves, mata-leão mochilado, gravata levando ao chão, né? Então o inimigo ele tenta ali fazer uma gravata de forma que ele tenta me derrubar, aí eu vou estar me defendendo contra isso. E aí a gente tem a parte de imobilizações também. Isso aqui tecnicamente é uma matéria um pouquinho mais para frente, mas eu coloquei aqui porque ela é junto nessa parte de corpo a corpo, né? E é o combate desarmado entre aspas, embora tenha uma parte ali de movimentação, de imobilização que você utilize, a parte armada também, mas ele é majoritariamente desarmado. Então por isso que eu acabei encaixando aqui no corpo a corpo para fim didático, tá? A gente tem as imobilizações e as suas variações, né? Mão de vaca, bico de pato, enfim, N variações diferentes aí. Temos a parte de condução, então imobilização e condução são coisas diferentes. Então quando você quer imobilizar, é porque você quer manter a pessoa ali naquele momento. Quando você quer conduzir, é que você quer tirar ela de um ponto A e levar para um ponto B. Então você pode conduzir ela de ponto A para um ponto B para imobilizar, ou você pode imobilizar e depois conduzir. São coisinhas diferentes, mas o pessoal acaba confundindo às vezes. Temos posição de negociação, a parte de revista, algemação, imobilização com bastão, estrangulamento, né, com bastão, defesa contra imobilizações. Então você não aprende apenas a imobilizar, mas sair, né, de imobilizações caso algum inimigo tente fazer isso contra você. Defesa de apressamentos seguido de imobilizações. O que quer dizer isso? Então você recebeu ali um apressamento, mas você não quer ser tão contundente, ou você não quer usar uma arma contra ele, você quer apenas prender ali aquela pessoa. Então, situações onde pode ser um agente de segurança, pode ser um agente da área da saúde, sei lá, um paciente atacou ali o médico e ele quer, né, imobilizar ele, o paciente está agarrando ele, alguma coisa assim. Então, são os apressamentos que a gente já viu anteriormente, só que agora seguidos de imobilizações. Aí entra a parte de proteção de VIPs, né, de terceiros também, então você aprende aí como defender, não só como se defender, mas você aprende a defender outras pessoas também. Aí a gente começa a entrar na parte do combate armado. Aqui a gente já pega um outro galho, então a gente está falando da parte do combate desarmado, que a gente vai entrar numa outra área, porque daí entra a parte de armas de lâmina, armas de impacto, armas de fogo e assim por diante, armas improvisadas, né? Então, começando ali pela parte de armas de lâmina, o que você vai encontrar na parte de armas de lâmina? Autodefesa com facas, que daí entra a questão do saque, seja com uma mão, seja com as duas mãos, linhas de ataque com a faca, movimentações especiais
ficar cortando ali, não sei porquê, mas enfim. Movimentações especiais com a faca, contra-apressamentos, né, de faca, se eventualmente o seu inimigo tenta segurar ali a mão que você está com a faca. Então, por exemplo, você está com a faca na sua mão direita, e o seu inimigo vem e pega, por exemplo, na sua mão, no seu antebraço. Como é que você faz para lidar com isso? Táticas de desengate, uso de machete, facão, né? Então, como você utilizar lâminas longas para você se defender também. Apressamentos, então a gente volta àquela questão dos apressamentos, seja abraços de urso, gravata, guilhotina, enfim, toda forma que o seu inimigo tenta te prender. Só que lá na verde, lá no começo, você aprende a fazer isso de uma forma desarmado. Né? Então, seguindo a parte de traumático, chutes, pisões, ataque em L, assim por diante. Na parte de imobilizações, você aprende a fazer isso, as defesas, seguido de uma imobilização. Aqui na vermelha, por exemplo, você aprende a fazer isso seguido de usando a sua arma respectiva. Então, nesse caso, né, a faca. Então, o cara te deu um abraço de urso, como é que você sai do abraço de urso usando a faca? Ele te deu uma gravata, como é que você sai da gravata usando a faca? Ele te deu um mata-leão, como é que você sai do mata-leão usando a faca? E assim por diante. Então, aqui eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, porque é literalmente aquilo que foi visto anteriormente, só que agora usando a faca. Então, né, como eu falei aqui, ó, guilhotina, lapela, ombro, cabelo, esganaduras, Nelson, mata-leão, pelas costas, pela frente, clinch, meio clinch, tudo utilizando a sua faca. Aí a gente entra no combate de chão também, como eu falei, o mesmo princípio, só que agora usando a sua faca. Então, a levantada técnica com a faca, defesa contra ground and pound com a sua faca, golpes traumáticos, defesa contra golpes traumáticos, defesa contra... perdi aqui. Aí, defesa contra chaves, imobilização, estrangulamentos, armlock, triângulo, chave de panturrilha, chave de joelho, passagem de guarda, meia guarda, mata-leão no chão, estrangulamentos no chão, guilhotina, contra múltiplos inimigos. Então, como usar a sua faca contra múltiplos inimigos, né, quando encurralado, jogado na parede, múltiplos apressamentos. Então, tudo aquilo que a gente já viu, né, anteriormente lá na verde. Aí a gente entra na fase de decal, defesa contra ameaças de arma de lâmina. Então, a gente tem ali situações onde a faca está apontada na frente, né, seja superior, ó, agora está jogando lá para cima, seja superior ou inferior, na lateral, vou ter que fazer isso manualmente. Ó, ele fica jogando lá para cima, não sei porquê. Enfim, superior e inferior também, o que quer dizer esse superior e inferior? Então, por exemplo, na frente, o cara colocou a faca no seu pescoço ou colocou ela mais no seu tronco, ali mais próximo da linha da cintura. Na lateral, a mesma coisa. Ele colocou ali na lateral do seu tronco ou lá na lateral do seu pescoço. Nas costas, aqui é a mesma coisa. Né? Seja no pescoço, seja no tronco. Posições de refém também. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. E volta. Acho que agora deu certo. Né? Então, refém também inferior e superior. Aí a gente entra na parte de combate com facas. Aí tem a parte de entrada com a mão desarmada, temos as posições de combate com faca, seja posição avançada, recuada, cruzada. Nós temos as 4 janelas, traps para combate, a parte de acelerações, bloqueios, contra-ataques dentro do combate com facas. Aí a gente tem... aí a gente fecha aqui a parte de lâminas, né? E a gente entra na parte de armas de impacto, que se assemelha muito à ideia das armas de lâmina, só que agora, em vez de você estar falando de facas, a gente está falando de bastões. A gente entra na parte de autodefesa com bastão, onde tem a parte de saque com uma mão, com as duas mãos, linhas de ataque com bastão, movimentação especial com o bastão, decai, né, defesa contra armas de impacto, seja a distância longa, seja a distância curta, seja a parte dos desarmes também. A gente entra na parte de combate com bastões, né? Então a gente tem as posições de combate com bastão, seja avançada, recuada, cruzada, onde cada uma dessas bases a gente vai estar aplicando em um cenário específico dentro aí do conflito, tá? Defesa cruzadas,
as traps para combate, acelerações, bloqueios, contra-ataques, da mesma forma que a gente viria ali na parte de combate com lâminas, tá? Mas assim, são diferentes, o contexto é o mesmo. Então, por exemplo, o que quer dizer essa questão do contexto? Autodefesa com lâminas e autodefesa com armas de impacto. Ambos se referem à questão da autodefesa, mas as técnicas são diferentes. O que quer dizer autodefesa? Quer dizer que eu possuo aquela ferramenta, seja a faca ou o bastão, e o meu inimigo não. Decal e decai. É quando o meu inimigo possui ali a arma de lâmina ou arma de impacto e eu não. Combate com facas, combate com bastões. É quando tanto eu quanto o meu inimigo vão possuir essas respectivas ferramentas. Eu tenho uma faca, meu inimigo tem uma faca, eu tenho um bastão, meu inimigo tem um bastão. Isso quer dizer o contexto ali do cenário. Mas assim, o bloqueio da faca vai ser diferente do bloqueio com bastão, a aceleração e assim por diante. Aí a gente entra na ramificação das armas improvisadas, que são aqueles objetos do dia a dia que não foram fabricados com o intuito de serem utilizados como armas, mas que podem em um momento de necessidade. Então, a gente tem ali um lápis, tem um livro, tem a luz, tem a câmera, tem o computador que está aqui na frente, tem, enfim, tudo que tiver aqui ao meu redor, livros, enfim, tudo que tiver ao seu alcance. E aí eles são divididos nessas categorias, como objetos de distração, objetos de impacto, objetos de corte e objetos de escudo. Então, absolutamente tudo que está à sua volta vai se enquadrar em um desses 4 critérios aqui. Basta você saber como aplicá-lo da melhor forma. Então, tem algumas coisas que vão servir melhor para distrair, outras vão ser melhor para escudo, outras vão ser melhor para impacto, outras vão ser melhor para corte. Então, a gente treina para conseguir identificar cada um desses recursos e como tirar o máximo de proveito de cada um deles. Aí a gente entra na parte de armas de fogo, principalmente na parte de DECAF, onde a gente separa em DECAF 1 e DECAF 2. Então a gente tem o DECAF, que é a arma apontada, que é mais ou menos ali o mesmo critério do decal, por exemplo, onde tem ali na frente, então a arma está apontada ali na sua frente, vai estar apontada nas suas costas, vai estar apontado nas suas laterais, seja superior ou inferior, lateral, superior ou inferior, nas costas, superior e inferior. Então, novamente, o que é esse nas costas, superior e inferior? Então, nas costas, superior, o cara está com a arma na sua cabeça. Inferior, quando ele está aqui nas suas costas, mas mais próximo ali da sua cintura, por exemplo. As situações de refém também, superior e inferior, o cara está estrangulando lá, segurando com a arma na sua cabeça ou está ali no seu tronco. São variações diferentes. Variações diferentes. Eu acho que isso é meio que um redundante, né? Porque se a variação é diferente. Faz sentido, né? Aí a gente entra na parte de DECAF 2. DECAF 1 é quando o seu inimigo tem a arma dele e aí você vai realizar a defesa contra a ameaça de arma de fogo. O DECAF 2 é quando você também tem a sua arma e aí você vai colocar isso dentro da estratégia de combate. Então não é mais só o seu inimigo que está armado, você também está. Então, aí entra nas variações também de arma na frente, na lateral, superior e inferior, costas, refém e assim por diante. A única diferença é que, a única diferença entre aspas, é que você também está armado. E aí o processo muda um pouquinho, né? Porque você vai ter outras preocupações, né? Porque enquanto no DECAF você só tem, entre aspas, a preocupação de conseguir desarmar o seu inimigo da forma mais efetiva possível, no DECAF 2, além de você fazer isso, você também tem que se preocupar com a sua arma, seja para que você consiga acessar ela com eficiência, seja para que o seu inimigo não acesse a sua arma. Então tem ali alguns pontos peculiares a mais de preocupação quando você está armado. E aí a gente entra também na fase de proteções de terceiros. Aqui a gente entra a parte de DECAF com arma longa, que a gente começa a dar uma esticada, uma puxada um pouco mais para a área militar. E aí você pode perguntar, Flávio, eu não sou um militar, né? Eu não sou policial, eu não pertenço às Forças Armadas, eu posso ver essa parte de instrução militar dentro do combate? Sim, você pode. O combate, ele não regula informação. Na verdade, essa é um dos conceitos muito fortes dentro do combate, que é essa questão de livre acesso à informação. Ele jamais vai regular nada, ele jamais vai dizer assim, não, você não pode aprender isso.
Embora eu já tenha me deparado com muitos professores e instrutores que, né, volta e meia ficam me enchendo o saco sobre certas coisas que eu falo ou não falo, que eu deixo de falar, principalmente abertamente aqui para vocês, que eles falam, não, isso não deveria ser falado em público, não, isso você não pode falar para as pessoas. Eu falo, cara, eu não concordo com isso. Assim, se a pessoa ela faz qualquer outra coisa da vida dela e ela acha que eu não devo falar sobre determinados assuntos abertamente, tá tudo certo, né? Essa é uma opinião da pessoa e eu respeito isso, ela tem esse direito de não concordar com o que eu falo ou de não achar certo o que eu falo, tá tudo bem ela pensar desse jeito. O que para mim não faz sentido é quando um professor, um instrutor, um mestre, o que quer que seja, chega para mim e fale, não, você não deveria ensinar isso. Se você não quer que eu ensine, você está na profissão errada, cara. Você é um instrutor, você é mestre. O seu papel é falar as coisas, é você ensinar, é você passar a informação adiante. E aí você chega para mim e fala, não, porque isso não pode ser ensinado. Imagine se o seu mestre chegasse para você, ou o seu professor, o seu instrutor, e começasse a te travar, começasse a impedir, ele não te desse toda a informação que você tem. Imagine se ele chega, não, eu acho que você não é merecedor, não vou te passar essa informação. E embora isso aconteça, né, tem até aquelas artes marciais onde a técnica é tão secreta que ela simplesmente deixou de existir porque ela não foi passada para frente. E o combate é totalmente contra isso, né? A questão de quanto mais você passar a informação, melhor. A gente quer que a informação chegue nas pessoas, né? Fica limitando, não, isso aqui é segredinho, não vou falar. Fala mesmo, tem que falar mesmo. Né? Isso faz parte, né, do combate. Se você é uma pessoa que não gosta disso, não gosta de compartilhar informação, cara, você não vai se dar bem no combate, essa é a verdade. Parte. O combate tem até uma biblioteca, tem livros pra caramba. Você pode ver que aqui tem os meus livros, mas lá no Rio, por exemplo, tem uma sala cheia de livros justamente para reiterar essa questão do quão a gente defende essa questão de compartilhar informação. Então, os alunos podem ir lá, podem pegar livros, podem levar para casa para ler e tal. Eles mesmos levam livros para lá. Não tem livro só sobre segurança, tem livro sobre, enfim, você imaginar lá justamente com essa ideia de propagar a informação. Então, cara, eu fico muito triste quando eu vejo professores, mestres, porque, assim, tá escrito, né, no nickzinho, cara, instrutor fulano de tal, mestre não sei das quantas, não sei o quê. E aí chega o cara e fala, não, você não deveria ensinar isso. Eu falei, cara, você tá na profissão errada, tipo, vai fazer outra coisa. E não é desmerecendo nenhuma outra profissão, mas assim, vai para uma que você não precisa ensinar nada. Então, sei lá, vai ser, por exemplo, o cara que, sei, padeiro. O padeiro ele não precisa ensinar nada, ele vai lá, faz o pãozinho, se bem que ele às vezes tem que ensinar o ajudante, né? Se o cara não gosta de passar informação, imagine chegar lá, você vai treinar um cara novo aqui. Pô, mas eu não vou ensinar como é que o cara faz o pão boladão, macio ali, faz para crescer. Então, cara, eu não sei que profissão que você se daria bem, já que você não gosta de compartilhar informação, mas enfim, vida que segue. Vamos lá, falei que eu não podia ficar estendendo muito aqui, eu fiquei divagando, né? Então, a parte militar, se você quiser aprender, sim, o combate vai te ensinar. Ah, Flávio, eu vou estar aplicando isso na prática? Não sei, talvez sim, talvez não, depende do contexto. Vamos lá, só para contextualizar de novo. Uma vez, um aluno perguntou, né? Ah, Flávio, mas essa questão de decaf de arma longa, eu vou estar realmente utilizando em algum momento? Aquela velha pergunta de aluno para professor, né? Quem nunca chegou para o professor e falou, professor, quando é que eu vou usar isso na minha vida? No combate isso acontece também. E assim, eu falei para ele, cara, depende do contexto, né? Eu falei para ele, por exemplo, no Paraná, decaf de arma longa, cara, é menos provável. Não vou dizer que é impossível, mas assim, as chances são menores. Agora, num Rio de Janeiro da vida, as chances são consideravelmente maiores. Né? Quer dizer que vai acontecer? Talvez não aconteça, mas se comparado um com o outro, né, tem aí as suas chances de cada um. No Rio é maior, no Paraná é menor, e enfim, para cada estado vai mudar um pouquinho. Quer dizer que você vai ter que aplicar? Não necessariamente, mas convenhamos, é muito melhor você ter essa informação e saber o que fazer do que chegar lá na hora e, nossa, quem diria, né? Então, a gente tem decaf de arma longa, seja pela frente, pelas costas também, dentro daquelas variações que a gente já viu. Decaf em CQB, né, principalmente para
ambientes confinados ali, seja de arma de fogo contra faca, então você tem uma arma de fogo, seu inimigo tem uma faca, seja quando você tem uma faca, seu inimigo tem uma arma de fogo contra arma de fogo, faca contra faca, e assim por diante. A parte de silenciamento de sentinela, né? Então silenciamento de sentinela com faca, com corda, com bastão, desarmado, silenciamento de sentinela em equipe, retenção e contra-retenção, né? Seja de armas curtas e armas longas, defesa contra atirador invasor, então aquela situação, né, de um cara ele vai invadir ali, seja um ambiente, seja escolar, seja no trabalho, seja na sua própria casa, como é que você lida com um atirador invasor, deslocamento na rua, seja armado ou desarmado, ameaça contra granadas ou artefatos explosivos, então chegou um malucão lá, terrorista, e está armado com um artefato explosivo, como que você lida com essa situação? E para a gente fechar aqui, a gente também tem uma subdivisão dentro da Combato, depois de quase 40 minutos de vídeo, que é o K2, que é o Combato Kids, onde, né, as crianças, o seu filho, seu sobrinho, seu afilhado ou qualquer outra criança já pode começar a aprender a se defender, seguindo ali a doutrina do Combato desde os 4 anos de idade. É claro que a grade não é exatamente igual, né? Você não vai ter uma criança de 4 anos aprendendo silenciamento de sentinela, por exemplo, mas ele vai estar aprendendo outras coisas que diz respeito aí à sua segurança pessoal, como a questão, né, de sei lá, contra incêndio, como você deve ou não conversar com pessoas as quais você não conhece, que não seja ali do seu círculo familiar, assim por diante. Então são outras técnicas voltadas a isso, né? E isso já é ensinado a partir dos 4 anos de idade. Então, deixa eu voltar aqui, então se a gente for puxar a grade do Combato, então ela é mais ou menos isso aqui, pra caramba, né? E vai mais. Passou por tudo isso aqui. Eu não coloquei tudo, tá? Senão não ia caber, simplesmente não ia caber. Mas eu vou disponibilizar esse mapa mental. Quem quiser ter acesso a ele, né, como eu falei, o Combato é a favor aí de distribuir informação, então se você quiser ver esse modelinho aqui, para você dar uma olhada com mais calma depois, como eu falei aqui, eu passei mais rapidão, eu vou colocar, né, o PDF disponível lá no projeto Faca Preta, que é o nosso canal do Telegram, de lá eu compartilho, né, praticamente todos os dias informações e conteúdos, principalmente em áudio sobre de segurança, tática e estratégia, mentalidade de combate, enfim, e várias outras coisas. E eu vou estar colocando esse PDF, baixar esse mapa mental e colocar lá para, se eventualmente você quiser acessar. Nossa, deu um negócio ruim aqui. É só procurar ali pelo nome do vídeo e vai estar junto lá, beleza? Então espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, espero que tenha sido fácil chegar aqui até o final, agradeço a sua paciência comigo, e eu já vou encerrar isso aqui porque o vizinho tá fazendo barulho aqui do lado, tá marretando coisas. Mas enfim, um forte abraço e eu te vejo na próxima. Combato Brasil!